muito bem. Desde a última vez que estive aqui, o nosso assunto foi sobre a fé, né? A respeito de se a fé é uma verdade, uma questão cultural, porque nós temos fé, ou se é um costume apenas, né? Um comportamento costumeiro a gente sentir fé. Então, de lá para cá, desde aquele dia, né, as coisas ficaram um tanto que houve um rebuliço, um mexido, como se algumas coisas estivessem faltando ainda. Então, como eu sempre procuro falar com o George, de que muitas vezes quando ele liga para mim me convidando, né, e eu venho aqui com muito prazer, na verdade o prazer é meu, e poder ter a oportunidade de resgatar mais um pouquinho, e esse momento de refrigério é um deles. Porque nós, como os espíritas, sabemos que não existe efeito sem causa, e todos nós que estamos aqui, independente do credo, independente dos visitantes, independente daquilo, apenas como companhia para alguém, todos nós somos responsáveis pelos nossos destinos. Tudo aquilo que nós confiamos, tudo aquilo que nós acreditamos, não na nossa palavra, não no nosso pensamento, mas aquilo que nós somos no íntimo, é realmente isso que nos faz ser alguém diferente. E quando aquilo que eu acredito passa a ser aquilo que é o que o outro acredita, eu perco a minha personalidade espiritual. Eu deixo de ser a mim mesmo para ser a verdade do outro. E quando eu me deixo levar a isso, eu engendro pelo lado do fanatismo, eu engendro pelo lado do egoísmo, eu engendro pelo lado da cegueira, e o nosso objetivo é sempre único, que é adquirir informação. Digamos sempre que felicidade é informação, todos nós vivemos de informação. É o conhecimento que alimenta nós espíritos. Hoje como homens, outros como mulheres, outros estão crianças, outros estão mais velhos, mas todos não temos essa idade cronológica terrena, todos somos criaturas do universo, fomos criados um dia, mas não de estalo, tudo foi um processo até alcançarmos a mente maravilhosa que temos hoje. A nossa mente pode nos levar a mundos onde o outro que está ao nosso lado jamais vai penetrar ali. Assim como o outro também possui as suas vivências, as suas experiências, em que nós jamais vamos penetrar naquele pensamento. Como falamos também a respeito dos sentimentos, né? Na questão do amor homem, o amor mulher, tudo é um único amor só, né? Costumamos separar as coisas, mas não são coisas separadas, o sentimento é o mesmo, porque o respeito a que se deve de um ao outro, quer seja qual for o tipo de amor que se diz sentir, o respeito tem que estar acima de tudo. Enquanto não existe o respeito, é porque não existe amor. Alguns de nós somos capazes de dizer até que eu amei muito e acabou. O amor não acaba, é porque aquilo era uma atração, não era amor. O amor precisa ter experiência. Falamos do amor de amigo, da confiança entre amigos. Quando nós nos propomos a dizer que nós somos amigos de alguém, não podemos esperar nada do outro, só podemos esperar de nós mesmos, porque nós é que estamos dizendo que nós somos amigos daquela pessoa. Fulano é o meu amigo porque eu sou capaz de fazer por ele tudo aquilo que eu acho que seja bom para ele. Mas não podemos esperar do outro nada daquilo que nós estamos falando, senão se transforma em interesse. Existe a recíproca, precisamos ter a recíproca, sim, mas isso parte de nós, não podemos exigir isso do outro. Então, como ia dizendo, quando o George faz o convite, eu sempre aguardo: George, eu preciso de uma semana para ver que tipo de informação que chegará até a mim, para que eu possa saber o domínio que eu vou ter sobre aquele assunto. Porque não importa a quantidade de pessoas para quem a gente fala. Se você consegue convencer a uma pessoa, ou passar de uma pessoa a entender, você ganhou a palestra. Se você por acaso naquilo que você fala, você não ganhou ninguém, mas você se sentiu satisfeito, você ganhou a palestra. Mas se você ganha a todos, você pode ter perdido a palestra. Porque a verdade de todos não será a sua verdade, e a sua não será a deles.
A posição daquele que fala é sempre a posição da maior responsabilidade. Por isso que quando nós nos propomos a falar alguma coisa, quer seja para uma pessoa dentro do nosso lar ou na via pública, aquilo vai carregado de uma energia muito grande, quer seja transmitir alegria ou quer seja para transmitir um pesar ou um pesar. O que vai acontecer conosco é o quê? O que nós buscamos com aquilo que nós vamos falar. Em que se baseia aquilo que eu acredito, aonde está embasada a minha fé, ou eu estou perdido por aquilo, eu não sei no que acreditar. E geralmente nós estamos nessa última colocação, nós não sabemos no que acreditar, porque são tantas informações, de tantas coisas que recebemos desde a infância, onde aqueles que possuem, como já falamos em outra situação, das cascas. Senta menino, levanta menino, quando alguém chegar, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você chega, não coma na casa de ninguém, né? Responda aos outros, sempre trate com respeito, mas não sabemos por quê, não sabemos a informação, porque o outro também recebeu aquela informação, e assim nós recebemos as informações cobertas de traumas ou de violências domésticas que houve, e nós passamos isso para frente e vamos chegando até onde estamos hoje aqui. Lotados, aonde nós precisamos adquirir mais informação. Por quê? Porque todos os fatos acontecidos na nossa vida, todos os dias, não só na minha como na de vocês, existem coisas que não conseguimos compreender. Então eu preciso me alimentar, eu como espírito, adquirir mais informação de modo que me satisfaça, para quando uma situação ruim se apresentar a mim, eu consiga compreender o que é aquilo. Existem, hoje conversando com amigos, existem segmentos religiosos que acham que nós espíritas somos um tanto masoquistas, porque a gente aceita a dor, mas não compreendem que aceitar a dor não é querer sofrer, é buscar compreendê-la, como havíamos falado antes, como no Evangelho. Deus, para que no capítulo 5, que é um dos que eu mais gosto, para que nós possamos compreender Deus, Ele precisa ser infinitamente bom, justo e misericordioso. Do contrário, não pode ser Deus. Então, no que é que eu acredito? É nesse Deus, sim, é nesse Deus que eu acredito. Eu tenho muita fé. As pessoas, muitas vezes nós dizemos isso aos prantos. E por que choramos então? Por que não estamos na serenidade diante do sofrimento? Porque eu não sou perfeito. E quando você será perfeito? Nunca seremos perfeitos. Porque sempre haverá algo a aprender, sempre haverá algo a compreender. Agora, nos estágios espirituais em que temos que escalar, esse estágio que nós estamos hoje, podemos dizer que não somos perfeitos para a maioria de muitos que estão aqui, mas em mundos primitivos nós somos pessoas santas, maravilhosas, com todos os erros e desacertos e tormentos que nós vivemos todos os dias. Sabemos pela lei de causa e efeito, pelos estudos que fazemos, pela literatura espírita que lemos, de que Deus não é nada do que nós imaginamos, ou do que imaginávamos em outrora. É muito acima e muito além. Não é nessa existência que nós vamos ser capazes de compreender um mínimo da santidade. Ainda o qualificamos, ainda o observamos como se fosse como nós. Não, Deus não quer que eu sofra, quer que eu me defenda, e por causa dessa defesa eu assassino ao semelhante. Tem uma notícia agora de que nós estamos entrando num processo da maioridade penal, sem entrar na questão política, muito mesmo sabendo que religião e política são a mesma coisa, mas observando esse caráter, nós temos uma Constituição, e ali estão todos os direitos e deveres de cada cidadão do nosso país. Dentro dos direitos da criança e do adolescente, estão lá todos os direitos e deveres da criança e do adolescente. E eu garanto a vocês que a maioria de vocês não sabe o que está na Constituição e não sabe o que está no ECA, e nem sabe o que está nos outros órgãos, nas outras leis que protegem o Estatuto do Idoso e tudo mais.
porque não interessa a uma minoria que possui poder que isso possa ser divulgado. Então satisfaz a nossa insanidade. Como vai satisfazer a nossa insanidade? Retirando de nós aquilo que nós estamos lutando para conseguir. Fé. Já temos pouca ou nenhuma. Então aí reduz-se. Daqui a pouco nós adiantaremos até a tecnologia e seremos capazes. Então, mãe, olha, você vai ter que ter o seu filho retirado, porque ele, pelo programa espiritual dele, ele vai ser um assassino. Em que se baseia a nossa fé? Não precisamos mudar os que estão lá. Precisamos mudar o nosso comportamento, porque quem está lá saiu de nós. Nós somos isso. Dado que nós observamos quando nós vemos que alguém faz alguma coisa de ruim, quer seja maior ou menor de idade. Aquele primeiro pensamento que chega a nós com relação a ele é o que nós somos. O primeiro impulso denota quem nós somos. Quando nós passamos a pensar e a raciocinar, buscar o raciocínio, aí nós começamos a entrar no parâmetro de uma antena de vibração, emitindo vibrações, querendo informação e recebendo informações. Se vibro bem, me sinto bem. Se vibro mal, me sinto mal. Conforme a minha perturbação, eu vou engendrar pelo caminho do bem ou caminho do mal. No livro Momentos de Consciência, de Joana de Ângeles, um livrinho pequenininho assim, que me auxiliou muito em momentos de dificuldade. Eu lia todos os dias aquele livrinho quando eu estava perturbado, que eu não entendia, né? Por que eu lia tanto aquilo? Eu li tanto que desgastou o livro, para você soltar tudo, às vezes acabou o livro. Pequenininho. Então tem momentos de sabedoria, tem esse sim, né? Letras grandes, fáceis de ler também, né? Pequenininho assim. E há um questionamento em Momentos de Consciência, se não me engano, deve ser o item número 13, se não me engano, que fala sobre o que nós estamos pensando a cada instante, em momento de nossa vida. Estamos na vigília, ou seja, acordados, estamos pensando a todo momento. E Joana de Ângeles faz uma colocação dizendo que essa afirmação é equivocada, porque pensar requer momento de reflexão, análise, observação, para se ter um produto disso. Como estamos mais perto do homem de Neandertal do que do anjo, todas as nossas atitudes são impulsivas. Então, no momento em que alguém dirige uma palavra para nós, o primeiro pensamento nosso é de repulsa. Se aquilo é negativo, se aquilo é uma coisa que vem a tocar o nosso ego, a gente se sente envaidecido com aquilo. Mas a manter a serenidade, compreender e entender o que está por trás daquelas palavras ali, a gente ainda não desenvolve isso, porque estamos fascinados ainda pelo que nós achamos que nós somos, quando na realidade não somos o que nós pensamos, não somos o que nós pensamos que somos, nós somos aquilo que nós pensamos. O meu padrão de pensamento denota quem eu realmente sou. E quando chega uma situação ruim em que eu dou aquela minha impulsividade, este sou eu. E o pensamento não participou disso. Haverá dia em que nós teremos um impulso para a caridade, o impulso para o entendimento, e não da condenação daqueles pequenos que dependem justamente das nossas vibrações positivas. Pelos estudos da doutrina espírita, não pela aceitação do que está escrito dentro da literatura espírita. Não é dessa forma que nós devemos ler um livro espírita, ou qualquer livro que nós venhamos a ler. O que nós precisamos é, ao olharmos o livro, observarmos a leitura do prefácio, e olharmos, mudar de parágrafo somente quando entender o parágrafo anterior. Se não entendeu, não mude. Pesquise, vá atrás de informações, para que aquilo ali seja justamente uma fonte de informação capaz de levar coisas saudáveis a você, conhecimento onde você jamais esquecerá aquilo. Mas na ânsia de terminar, que somos criaturas apressadas, como se a vida dizemos comumente, a vida é curta, temos que aproveitar a vida. A vida não é curta, nunca foi. Ela tem o tempo necessário da nossa existência para que nós possamos fazer o que nós precisamos fazer. Não o que nós queremos fazer, impulsivamente, mas aquilo que nós precisamos fazer. Assim como houve na 64, a revolta, aquelas coisas, não tínhamos direito de nos expressar.
lutamos pelo direito de expressão para fazer o que precisava, não pelo que queria. Então acabamos engendrando pelo caminho daquilo que nós queremos fazer. Então a liberdade foi confundida com libertinagem. E quando pegamos a literatura espírita e vamos ler, ou qualquer outra literatura, precisamos entender o que nós buscamos naquela leitura. E aquilo que eu vou buscar naquela leitura tem que me satisfazer, aquilo tem que me trazer conhecimento. A não ser que eu vá abandonar aquilo, porque aquilo não está me trazendo nada de bom, está me fazendo sentir mal. Às vezes a literatura espírita, em determinados momentos, há pessoas que a leem, né, e de repente se transformam em uma coisa, elas penetram ali, se autofascinam, principalmente nos romances, né? Eu conheci uma moça aqui em Macaé há muitos anos, que ela leu, né, os romances de Emmanuel e Lívia. Ela chegou ao ponto de dizer que ela era a reencarnação de Lívia. Ela penetrou no personagem, né? É um personagem verídico, aconteceu na história, mas ela viajou ali. Há um cuidado muito grande com isso, porque o processo, nós temos inimigos e temos amigos. As nossas vibrações têm que ser voltadas para os amigos, mas não abandonar os inimigos, porque esses inimigos, quem adquiriu? Nós. Nós os adquirimos. Fomos nós que os fizemos inimigos. Ah, mas como que eu vou saber? Se eu soubesse exatamente do passado que eu fiz, eu poderia fazer melhor. Mentira! Você iria fazer com segunda intenção e não por sentimento puro, o que Joana Diante acabou de dizer. Nós agiríamos por impulso. Ah, eu preciso fazer isso, porque essa pessoa, eu tenho que fazer isso, né? Sou obrigado a fazer, eu fiz aquilo, agora tenho que arrumar. Não é isso. Tem que vir de dentro. Com amor entre homem e mulher, entre pai e filho, mãe e filha, avô e neto, avô e avó, e assim por diante, né? Aquele homem que foi ao salão se tratar, se melhorar a aparência, cortar o cabelo, fazer a unha, aparar os cílios e tudo mais, acertou a sobrancelha, fazer a limpeza de pé, porque ele ia encontrar com a mulher dele e ela estava no sanatório, porque ela já não lembrava mais quem é ele, estava tomada pela loucura, e batia nele, xingava ele. E a moça disse: se ela está assim, por que o senhor está assim? Se ela nem me conhece mais? Ela não me conhece, mas eu sei quem ela é. Então nós sabemos quem são as pessoas que estão à nossa frente quando chegam a nós com alguma rebeldia ou com alguma coisa. Que tipo de vibração que eu passo para ela? Eu vou passar tudo segundo aquilo que eu sou. E quando eu digo, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não deixar-nos cair em tentação, o que seria isso? Né? Ou seja, não deixei que eu me veja tentado pelas coisas. Me livra disso. Né? Mas livrai-nos do mal. Que o mal não chegue até a mim. Né? Que o mal não venha. Como que eu vou crescer? Se eu trato isso dessa forma, se eu não medito sobre o Pai Nosso, porque me foi ensinado dessa forma. Ore antes de dormir, você se ajoelhe e você ore para que você tenha uma boa noite, um bom sonho, você vai estar com os anjos e tudo mais. E hoje, logicamente que algumas coisas vão acontecendo durante a vida. Nossa, mas eu orei tanto. Quando eu fui às igrejas, e as igrejas eu orava e falava com o padre, e o padre dizia: ó, você vai rezar tanto, Pai Nosso, fazia aquilo, e os sonhos continuavam. E as perturbações continuavam, dia a dia. E meu pai me batia, porque eu fazia alguma coisa errada, minha mãe botava de castigo. Você fez isso, você está errado, você tem que orar de noite. Meu Deus do céu, mais do que eu oro. Hora deve ser orar toda hora, então por isso o nome é orar, né? Deve ser toda hora, porque eu não estou conseguindo fazer isso. E com o passar do tempo, eu comecei a compreender, através de quê? Daquilo que eu pedia. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Me livrar do mal é deixar que eu o conheça, para saber em que caminho que eu vou tomar para eu sair dali. Porque a minha fé ela tem que ser na rocha, não pode ser na areia onde eu vou construir a minha casa, a minha morada, não pode ser na areia, porque é volúvel. E a minha verdade não pode ser a verdade do padre, do pastor, do orientador espírita, não pode ser lá do preto velho, não pode ser do preto novo, não pode ser de quem, ela tem que ser a minha verdade. Eu não posso fazer alguma coisa porque alguém disse que eu tenho que fazer. Eu tenho que entender aquilo para quando o que eu faça
como disse Jesus, quando os fariseus questionaram e perguntaram: qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque você não pode amar a Deus sem amar o próximo. E você como que vai amar o próximo se você não ama a Deus? Então cá estamos nós sentados aqui hoje, né? Temos um médio de falação aqui, né? Que trazendo para vocês alguma coisa sobre a fé. A mesma fé que eu procuro todos os dias, né? Engendrar em mim, de modo que eu consiga vencer as dificuldades que me chegam. Eu tenho conseguido algumas coisas, outras não. Por quê? Porque eu sei que eu vou cair mais do que me levantar ainda nessa existência. E na outra também, provavelmente na outra e algumas mais. Vou cair mais do que me levantar. Mas vou sempre tentar me levantar em cada uma delas. Então eu digo, nunca se entreguem, porque o Deus, Ele é justo. Isso que nós pedimos a Ele é porque Ele é justo. Se você não acredita nele sendo justo, no que vai ser a sua vida? Você está sem um emprego, e você quer um emprego, e alguém disse a você que peça a Deus, Deus não vai te dar um emprego. Jesus disse certa vez, segundo as Escrituras: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Pede e receberá, procura e achará, bata e a porta se abrirá. No entanto, a gente pede, procura e bate na porta e não chega. Por que não chega? Porque nós precisamos fazer igual a passagem de Lázaro: levanta e anda, se prepara, vai em busca de uma preparação para que você tenha aquilo que você deseja. Vá, você pede e receberá. Agora, pedir o quê? Como pedir? Procure achar. O que eu devo procurar? Os meios para eu conseguir aquilo. Bata e a porta se abrirá. O que é? É o meu merecimento. Eu bati, eu fiz, ela vai se abrir e eu vou estar ali. E isso é com relação a todas as coisas, como Jesus disse, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Porque ninguém vai ao Pai senão por mim. O que Ele disse dizer com isso? É porque Ele era o cara? Não, é o que Jesus representava. Uma lei de harmonia, uma lei de amor, uma lei de trazendo a consciência para que nós pensássemos em tudo aquilo que a gente estava falando. Assim, quando Pedro foi querer cortar, segundo a história, foi querer cortar a orelha do soldado, aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. E nós estamos assim, porque a gente quer agir como Barrabás. Nós temos no nosso coração um aurículo esquerdo e um aurículo direito, né? Um a gente sabe que tem sangue venoso, outro sangue arterial. Quando na passagem na questão sobre Barrabás, né, o Pilatos pega e coloca, né, na Páscoa, ele sempre fazia a mesma coisa. O que ele fazia? Ele pegava e libertava um prisioneiro naquela época. Então escolhia um para libertar, o povo escolhia. E passou a nossa responsabilidade para que nós escolhêssemos a quem libertar. Então colocou Barrabás, que não era um ladrão, era um soldado, era um guerreiro, é aquele que resolvia as coisas no pau, né? Na pancada, porque eles eram maltratados e tinha que ser daquela forma. Jesus veio trazer o diálogo, a conversa, a harmonia, a não violência, como Gandhi depois veio promulgar no mundo mais à frente. E quem nós escolhemos? Da cela, uma à direita, outra à esquerda, nós escolhemos aquela que tinha o sangue venoso, não o sangue arterial. Libertamos Barrabás. No nosso coração está lá. Quando alguém chega até nós, nós temos uma fé, aquela fé que nós acreditamos em Jesus, que oramos todas as noites, que falamos tudo. E quando chega alguém que nos ofende, quando chega uma situação difícil para resolver, sintamos naquele momento como Pilatos fazendo a pergunta para nós: quem você vai libertar aí desse coração? Barrabás ou Jesus? Geralmente a gente liberta quem? É Ele que a gente liberta. Então nós temos de volta ação e reação, como diz na doutrina espírita, é essa o mundo. Então nós
Aquilo que nós fazemos é o que nós temos em troca. Nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. Nós somos aquilo que nós pensamos. A maneira como que eu vejo o mundo é a maneira que tem o reflexo a mim. Agora, apologia à violência, não. Apologia ao sofrimento, não. É a compreensão. Quando nós passamos a compreender, não dói mais tanto quanto doía. Nos incomoda, mas não dói tanto. E a gente vai lutar porque a gente compreende que aquele sofrimento é necessário para que nós possamos expiar o nosso passado. Não quer dizer que nós temos que aceitá-lo. Nós temos que compreendê-lo. Não cruzarmos o braço e aceitando, achando que Deus vai sentir piedade de nós. Deus é infinitamente justo e misericordioso e bom. Então nós precisamos compreender esse tipo de bondade. E aqueles que vêm depois através de nós, porque nós não tivemos a mesma educação que os nossos pais, e eles passaram para nós toda a tortura que tiveram também, ou toda a ignorância, e passaram para nós, e as coisas vieram. Nós precisamos fazer diferente para com os que são pequenos. Não são crianças. Eles são crianças para receberem mais informações, porque eles têm expiações a passar, ou seja, coisas que eles não vão poder mudar, terão que passar por aquilo. E tem coisas que eles precisam provacionar, ou seja, que escolheram em vida na erraticidade, na vida espiritual, escolheram porque viram aonde estavam errados e precisam passar por aquilo pelo seu próprio adiantamento. Só que quando nós chegamos aqui, como disse Sócrates, o corpo, quando recebe o espírito fica inebriado, entorpecido, e precisa, como com uma sede, de saciar as vontades do corpo. E nós desejamos tudo. Quando olhamos alguém muito bonito, né, muito bonita, né, nos sentimos embevecidos e falamos, eu te amo, né, com a boca cheia. Isso é amor ou é desejo? Porque lá na frente depois diz que aquilo acabou. Então a questão não é o espírito que estava interessado, era o corpo pela questão ainda animalizada, da procriação, para gerar filhos mais saudáveis, mais fortes. O corpo que atrai é isso. Mas quando começamos a meditar e a compreender a respeito de todas essas coisas, nós começamos a ter uma liberdade que antes não tínhamos. E as coisas que chorávamos, ou gritávamos, ou brigávamos por elas, quando vemos depois outras pessoas mais jovens, ou ainda da mesma nossa faixa que está brigando por aquilo, nós olhamos aquilo não com desdém, mas damos até um sorriso de canto de nossa, isso não me afeta mais, isso me afetava tanto, isso não tem a menor importância. Hoje a minha vida é virada, é guindada para um lado que, nossa, como que eu pude ser assim? Mas são fases que nós precisamos compreendê-las, nos reeducarmos, nos compreendermos, né? Auto-pesquisarmos, para nos auto-compreendermos, para nos auto-educarmos, para que nós tenhamos uma auto-satisfação. Isso é gigante, né? Um homem que veio pregar a não violência, sem um soco, sem um tapa, sem revidar uma ofensa, sem um tiro. Morreram muitos hindus, uns conseguiram isso, outros não, porque não são todos que conseguem, né? E conseguiu. O mundo inteiro viu o que naquela época o governo inglês fazia com a Índia, e acabou que eles, por essa pressão, ceder e dar a liberdade a eles pela não violência. Mas quem está disposto a dar a própria vida por isso? Precisa saber exatamente o que significa a vida e qual a importância dela. Não ter medo da morte, mas não desdenhar a morte, respeitá-la, assim como respeitar o inimigo, assim como respeitar a doença, assim como respeitar o momento difícil, que o momento difícil é um momento a ser respeitado, porque é ele que vai, o operador que vai mexer no nosso íntimo para que nós possamos nos modificar. Aquele que chega à nossa frente e fala os impropérios, ele é o operador, mesmo sem o saber. É ele que cavuca o nosso peito, o nosso coração, e mostra lá toda a podridão que existe dentro de nós, porque daquilo ali eclode aquilo que nós falamos para ele, ou pelo menos no mínimo mentalizamos a respeito dele. Ter fé não pode ser imposição. A fé não se prescreve, está no Evangelho. Existe a fé natural. O que é a fé natural?
A fé natural é aquela que a gente já nasce com ela, pelas vidas anteriores, por saber que nós vamos viver determinadas provas, determinadas expiações, que nós confiamos na vida. Então ela vem em nós e nós não nos preocupamos com ela. Você sai de carro e vai tranquilo, não quer saber nem se o carro vai bater ou não. Para você não vai acontecer isso. Você vai no restaurante, bota um prato de comida e come. Você não sabe se aquela comida está envenenada ou não. Você acredita que não, você tem fé que não, pelo local. Essa é uma fé natural, né? Você sobe as escadas e você sobe correndo as escadas, não por um desleixo, mas você acredita que você já subiu tantas vezes que não vai acontecer nada naquela escada. Você acredita naquilo, isso é uma coisa natural, né? Agora, você sai na rua na chuva, não vai acreditar que um raio vai cair em cima de você, porque você tem a fé natural. Agora tem aquela fé acadêmica. A fé acadêmica é aquela que vem do conhecimento. Alguém que estudou, que analisou e vai dar informação e você acredita naquilo porque tem informação. A matemática, né? Como tem a física, como tem a química, como tem a astrologia, a astronomia, tem todo um estudo que faz com que quando alguém nos passa a informação, nós sabemos exatamente aquilo, porque é embasado no estudo, e mesmo sem conhecer, nós acreditamos. A televisão está novinha, então eu chego em casa e eu acredito que a televisão vai funcionar. Os técnicos fizeram e foi lá e ligou a televisão, tá vendo? Mas eu não sei como funciona nada daquilo. Mas como parte de um conhecimento, como parte de uma informação exatamente de acadêmica, ou seja, embasada em estudos, eu acredito. E a fé religiosa? A fé religiosa é aquela que nós estamos necessitados. Estamos num oceano, num mar de dores, decepções e sofrimentos. E nós estamos nesse mar morrendo afogados. E passa um navio. E esse navio, alguém avisa e nós gritamos socorro. E alguém joga uma boia e nós seguramos aquela boia. Em nome daquilo que nós desejamos, nos salvar do afogamento, acreditamos ser uma boia e seguramos aquela boia. Mas não compreendemos que aquela boia vai ter um tempo, porque ela vai nos tirar da água e colocar em cima do navio. Depois, em outra situação, aquela boia já não serve mais para nós. Como uma criança num jardim, que vinha andando e todo dia sentava naquele banquinho no jardim. Toda vez ela brincava e sentava naquele banquinho. Um dia ela chegou lá para sentar no banquinho, tinha outra criança sentada no banquinho. Ó, você sai daí que esse banquinho sou eu que sento aí. Não, esse banquinho não é seu, é meu. Não, esse banquinho é meu, eu sento aí há muito tempo, há muitos anos que eu sei, sim, mas você sentava, mas agora sou eu. Esse é um simbolismo de nós, quando temos uma coisa, que usufruímos do benefício daquela coisa, e temos um medo de abrir mão daquilo em benefício de algo ainda do desconhecido, que precisamos sair dali e conhecer esse outro algo, de vencer essa dificuldade, de saber que se estava utilizando uma religião, que religião também é objeto de doação, não de condenação. Ó, a religião tal faz isso, assim, assim, aquilo lá e assim, assim, aquilo. Nós já estivemos nelas. Então agora aqueles outros que vêm mais atrás, se é que estão atrás na questão do entendimento, não da bondade de coração, que estão precisando de um guia, e aquilo serve de guia, doemos, já que não nos serve mais, doemos então, para que possa receber esse benefício, e esse benefício lhe fazer crescer, porque ele poderá, num impulso, ser muito mais elevado espiritualmente do que você. Nós somos crianças que precisamos sair de um banquinho que estávamos e ir para outro banquinho, porque aquele outro banco que nós pegarmos também vai chegar um momento em que ele não mais nos servirá e teremos que ir para outro, até que chegará um momento em que, quando chegarmos a um banco e nós olharmos de longe que tem alguém sentado, nós vamos sorrir e vamos buscar um outro caminho. Então, o que nós devemos buscar na nossa fé é esse entendimento. Agora, aqueles que vêm precisam das respostas. Estamos aqui em busca de respostas. Certa vez eu trouxe aqui para vocês um conto, né? E esse conto se refere à questão da educação religiosa. Um filho com relação à Páscoa, né? Talvez a maioria estivesse aqui no dia que eu falei, outros não, mas vou falar assim mesmo porque vinha a calhar isso, né?
O pai pergunta para o filho, aliás, o filho pergunta para o pai: papai, o que é Páscoa? O pai responde: ora, Páscoa é uma festa religiosa, igual ao Natal, é parecido, mas um pouco diferente. E como entender, papai, essa questão? Bom, meu filho, é a questão da ressurreição. No Natal, né, existe aquela questão da doação de presente, essas coisas todas. Na Páscoa se fala da ressurreição. Ressurreição, o que é ressurreição? Bom, meu filho, ressurreição é tornar a viver depois de ter morrido. Marta, fala para esse filho o que é. E a mãe diz: é isso, filho. Ressurreição é tornar a viver depois de ter morrido. Foi o que aconteceu com Jesus 3 dias depois de ter sido crucificado. Ele ressuscitou e subiu aos céus. Entendeu? A criança: mais ou menos. Mamãe, Jesus era um coelho? Que é isso, menino? Não me fale uma bobagem dessa. Coelho? Jesus Cristo é o Pai do céu, é o Papai do céu. Nem parece que esse menino foi batizado. Jorge, qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Os nomes das pessoas. Até me perdi aqui. É o Papai do céu. Nem parece que esse menino foi batizado. Jorge, esse menino não pode crescer desse jeito, sem ir a uma missa pelo menos aos domingos. Até parece que não lhe demos educação cristã. Já pensou se ele solta uma besteira dessas na escola? Deus me perdoe. Amanhã mesmo vou matriculá-lo no catecismo. Mamãe, mas o Papai do céu não é Deus? É sim, filho. Jesus é Deus e Deus são a mesma coisa. Você vai estudar isso lá no catecismo. É a trindade de Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus? Sim. Em Minas Gerais. Sacrilégio! É por isso que a ilha da Trindade fica perto do Espírito Santo? Não! É o Espírito Santo de Deus que compõe a Trindade, meu filho. É o Espírito Santo de Deus. É um negócio que nem mamãe entende direito. Mas se você perguntar sobre o ensino de catecismo, ela vai saber te explicar. Bom, se Jesus não é um coelho, quem é o coelho da Páscoa? Eu sei lá, é uma tradição. É igual ao Papai Noel, que em vez de dar presente, traz ovinhos. Coelho bota ovo. Chega, deixa eu fazer o almoço que eu ganho mais. Papai, não era melhor que fosse galinha da Páscoa? Era melhor, ou então urubu. Papai, Jesus nasceu dia 25 de dezembro, né? Que dia ele morreu? Isso eu sei. Na sexta-feira santa. Que dia e mês? Sabe que eu nunca pensei nisso? Eu só aprendi que ele morreu na sexta-feira santa e ressuscitou 3 dias depois, no sábado de aleluia. Ué, um dia depois? Não 3? Então morreu na quarta-feira? Não. Morreu na sexta-feira santa mesmo. Ou terá sido na quarta-feira de cinza? Garoto, vê se não me enche o saco. Morreu na sexta-feira mesmo e ressuscitou no sábado, 3 dias depois. Como? Pergunte a sua professora de catecismo. Papai, por que amarraram um monte de bonecos lá nos postes na rua? É que hoje é sábado de aleluia. E pode fazer justamente malhando Judas, que foi o apóstolo que traiu Jesus. Judas traiu Jesus? Traiu. E por que ele traiu Jesus no sábado? Não, porque Jesus morreu na sexta-feira. Então por que ele não malhava ele no dia certo? Tocou o telefone. Olha, meu filho, se perguntar, diz que eu não estou. Alô, quem é? É Rogério Coelho Pascoal. Seu pai está? Não, meu pai foi comprar ovos de Páscoa. Papai, qual era o sobrenome de Jesus? Isso eu sei. Jesus Cristo. É Jesus Cristo? Não sei não. Não sei não porque eu acho que era alguma coisa pascual com ele. Por quê? Porque só assim eu entendo esse negócio de Páscoa. E assim, dentro da fé que nós adquirimos, é assim que nós fazemos o passamento. Damos respostas daquilo que não sabemos, dizendo que é outra coisa que nós também não sabemos e não entendemos. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec traz uma pergunta semelhante, não na forma, mas no fundo, quando diz o seguinte:
Dizer que Deus é o infinito é errado. A espiritualidade responde: pergunta equivocado. Você não pode dizer que uma coisa que não conhece é outra que não conhece também. E é o que a gente faz o tempo inteiro. Temos soluções para os problemas de todas as pessoas, mesmo para os nossos, né? Sabemos dar conselhos, mas não sabemos receber os conselhos. Ainda não aprendemos que saber receber também é caridade. Quando alguém nos oferece algo, saber que há momentos em que a gente, quando alguém diz alguma coisa, precisamos ficar em silêncio e não dizer absolutamente nada. Que existe momentos que nós temos que falar muito, porque é o momento de cessar o pesar de alguém, um momento de denotar a sua ignorância. A criança representa a ignorância nossa religiosa, as informações equivocadas que nós nem mesmo sabemos por que passam essas informações para nós. Quando eu era criança, eu tinha 7 para 8 anos, 6 para 7 anos, né? Eu tenho duas coisas boas. Deus me deu a memória excelente, a primeira. A segunda eu não lembro muito bem o que era, não. Mas uma delas é essa, que um garoto, aonde eu morava, disse que meu pai se relacionou intimamente com minha mãe e eu briguei com ele. Por quê? Porque me disseram, mas como é que você nasceu? Eu nasci porque meu pai ama minha mãe ama meu pai. Quando eles se casaram, Deus colocou uma sementinha lá na barriga da minha mãe e eu nasci. Foi o que passaram para mim. E eu caí no ridículo depois, assim como os papais Noéis, como os coelhos da Páscoa que vimos aqui. E aí, o que foi? Aí o menino chegou para mim e disse: mas se acontecer isso, a gente não sabe que acontece isso sim. Aí aquilo, nunca mais fui a mesma criança. Traumatizei. Foi duro para mim a beça aquilo. Meu pai fez isso com minha mãe, né? Aí eu já não sabia mais, quando fui para casa chorando e sentei à beira da cama, estavam minhas tias, minha mãe e tal. E tu tá chorando, meu filho? Já sei, vocês estão imaginando meu pequenininho chorando, né? Aí minha tia disse: não, esses meninos são bobos, não é nada disso, meu filho. Mas ele falou assim: mas isso assim não é verdade. Aí eu esperando o que minha tia dizer. 6 para 7 anos. Minha tia vai e diz: foi a cegonha. Foi a cegonha. Aí eu: poxa, mas não era a sementinha? Agora é a cegonha. A cegonha veio, trouxe você e colocou na sua casa. Meu Deus, que confusão que aquilo me fez. Quanto que uma verdade é dura, mas a gente prefere o amargo da verdade ao doce da mentira, não é mesmo? Né? A gente convive com alguém e a gente acha que alguém: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, não te amo, não te amo, não te amo, não te amo. Né? Eu não quero saber, não quero saber, não quero saber, eu quero saber. Um dia a gente cansa da mentira e quer a verdade. E a gente às vezes vive com alguém e a gente não consegue ser para aquele alguém aquilo que aquele alguém espera de nós. E a gente acha que a gente é o rei da cocada preta e da branca também. Aí chega um momento em que aquilo se desfaz e a gente vê aquele alguém que a gente ama com outro alguém. Aí a gente sabe o quanto que aquele alguém era importante para a gente. Como é que pode isso? Ou seja, leva na cabeça. Por quê? Porque a sua fé era baseada naquilo que você pensa e não o que você pensa que você realmente é. Então, eu como menino, depois fui crescendo e não cresci muito, né? Mas fui crescendo e até onde cresci, eu aprendi para onde vai a cegonha depois que deixa o neném. Então, gente, a nossa fé, ela precisa sim, ela ser uma fé raciocinada. Quando você entra num segmento religioso, em que aquela verdade que está posta ali, como eu já fiz em outros estudos falando a respeito disso, nada do que está escrito na Bíblia é verdade. Eu afirmo isso para vocês. Nem no Evangelho segundo o Espiritismo, nem no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nada disso é verdadeiro, senão por a verdade de vocês. Ali é a verdade da espiritualidade. Na Bíblia também, parte da espiritualidade, parte que foi necessário colocar pela questão dos homens da época, segundo o seu tempo, precisavam de determinados freios, né? E ali está tudo ali. Mas se eu não compreendo aquilo e aceito aquilo como verdade, eu sou o maior mentiroso disso.
Ah, por que você está fazendo isso? Ah, porque o Frank falou lá isso assim, assim. E eu? Não, de jeito nenhum. Eu não falei nada. Se disser, eu nego de pé junto que não fui eu. Eu estou expondo, assim como um livro expõe, né? Aquilo que eu falo só pode condenar e absolver a mim mesmo. Porque o meu comportamento, aquilo que eu tenho dificuldade, aquilo que eu ainda estou tentando, aquilo que eu chego aqui na frente e falo para vocês, me causa um peso que vocês nem imaginam, né? Vocês nem imaginam quando muitas vezes, né, alguma coisa acontece que eu tenho que meditar sobre ela. Nossa, e eu falei isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pesa bastante. E esse mesmo peso eu passo para vocês quando eu falo as coisas aqui, porque vocês não vão poder dizer que não sabiam. Não vou poder dizer que nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Porque quando nós nunca ouvimos falar sobre algo, não temos a menor noção, nós somos inocentes. Mas se já ouvimos falar, sabendo que existe algum lugar, e não vamos atrás disso, e nos acomodando na zona de conforto, nós somos o tal do sapo fervido. Quem não sabe o que é sapo fervido? É aquela pessoa seguinte: se você pega um sapo e coloca na água quente, ele pula. Mas se você coloca um sapo na água fresca, ele fica ali. Você liga o fogo bem brando, bem baixinho, ele continua ali. A água vai esquentando e ele continua ali. Vai esquentando e ele continua ali. A água está morna e ele continua ali. Chega um ponto que a água morna já cozinhou em parte os seus tendões, os seus músculos, e ele não consegue mais se movimentar. E aí ele vai morrer. Porque quando ele teve a oportunidade de fazer alguma coisa, ficou na zona de conforto. Ainda bem que nós não somos sapos fervidos. Por quê? Porque não basta nós virmos ao centro e pegarmos essa água fresca, né? E chegarmos em casa e ficarmos na nossa água morninha lá, né? Porque nós estamos tendo os nossos tendões espirituais, os nossos músculos sendo cozidos pelos problemas, né? E nós estamos deixando-os passar. E não sabemos sequer se amanhã estaremos de novo vivos para na semana que vem estarmos aqui. Bom, se bem que podemos estar aqui até pelo espiritual, nessa caravana toda que está aqui hoje, né? Mas a gente ainda quer estar aqui, porque a maioria de nós tem muito medo de morrer. E eu não estou fazendo apologia à morte, nada disso não. Estou dizendo que nós temos que cumprir o nosso papel enquanto encarnados. Perdoa tudo. Perdoe tudo, porque a sua fé te leva a perdoar. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então eu preciso perdoar para me livre disso. Amarás o teu inimigo enquanto caminha com ele sobre a terra. Como que eu vou amar alguém que quer me fazer mal, Senhor Jesus? Não sentindo ódio, não é dizendo para ele as coisas, porque às vezes você não precisa dizer nada. Tem coisas que você não tem que falar, você tem que silenciar-se. O outro não está preparado, e nem você para falar. Então o pensamento bom, com relação, sabendo que no capítulo 5, Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, então eu preciso aprender a perdoar, ou seja, doar a minha volta. Deus perdoa tudo, depende. No sentido figurado, não. Por quê? Deus, para perdoar, nós perdoamos porque nós nos sentimos ofendidos. Ora, se eu acredito num Deus que se ofende, que Deus é esse? Então as minhas atitudes são exatamente como esse Deus que tem necessidade de perdoar. Se ele já sabe de antemão se eu vou conseguir resolver um problema ou não, ele me dá uma prova, não me impede de tentar, mas já sabe que se eu errar, o que eu fizer ao outro, o outro não pode sofrer uma injustiça, e o outro, a partir daquele, também não, e todos que estão envolvidos no problema também não. Então como que eu posso dizer que eu conheço e compreendo Deus? O que eu preciso é me concentrar, eu preciso de estudo, eu preciso me alimentar, eu como espírito, de informações que vão deixar-me mais salutar, me deixar mais feliz, compreender, né, um ambiente de trabalho, que é o local onde a gente vê tanta discórdia, tanto ciúme, tanta inveja, tanta falcatrua, um querendo passar por cima do outro. Ali a gente tem que olhar, observar e nada falar. Ali a gente não pode comentar com aquele que chega para você e diz: você viu o que aquele fulano fez? O que ele fez? Você sabe. E fala para você assim: olha, eu vou te contar uma coisa que fulano falou de você, mas não disse que fui eu que falei não. Ou seja, você fica mal com ele, mas eu fico bem com ele e com você.
Fuja disso. Alguém chegou uma vez para o mestre e perguntou: mestre, o senhor é um homem tão sábio, como que o senhor adquiriu tudo isso? Você quem está dizendo, mas muitas pessoas me falaram mal de mim a vida inteira. E o que o senhor fez? Fugir delas. E outras falaram muito bem de mim. O que o senhor fez? Fugir mais ainda. A gente precisa ter observância. A gente precisa ter análise fria. Não se tornar aquela pessoa. É difícil, né? Que a gente fala uma coisa, mas é de cada um de nós. Que atitude que eu devo tomar agora? Não, agora eu tenho que ficar quieto, não vou falar nada. E aí, você não fala nada? Não tem nada para falar. Mas ela está te pedindo? Não, o Frank falou que não é para falar, agora eu vou ficar quieto aqui. Mas aquele era o momento para você falar, porque a cada situação um ponto diferente. Né? Qual é a atitude? É aquela que o seu coração lhe impulsionar a falar. O seu coração diz a você o que fazer. E você assumir toda a responsabilidade daquilo que vier de encontro. Não tenha medo de perder um amigo, porque você nunca perde um amigo. Porque quando dissemos, quando você diz que você é amigo, é você que é o amigo. Então quando você fala para você fazer isso, você não quer amigo não, porque vai ficar chateado comigo. Aí você se omite da verdade. Como me omitiram a verdade quando criança. Meu pai pegou minha mãe, né? E depois botaram a culpa na cegonha, né? E agora eu estou contando para vocês, né, as coisas da fé que eu preciso ter também. Eu preciso ter essa fé raciocinada, porque quando chega, muitas vezes eu consigo, e quando eu não consigo, eu fico malzão depois, né? Quando nós homens que temos esse impulso físico de andar na rua, quando passam as mulheres bonitas, a gente sente aquela vontade de olhar para trás, não é? As mulheres olham também para os homens, né? Mas os homens têm aquela coisa mesmo de conquistador, e fica aquela vontade de olhar para trás. Não, se eu olhar para trás, tem alguém do centro lá, olhando, como é que eu te vi olhando lá. E isso é bom porque te policia, porque nós temos que ter o respeito ao outro, o máximo que nós pudermos possível. Nós vamos ter uma também. Vocês devem ir às palestras, devem ir às peças, mas promovam que sejam em seus lares, não só a questão do culto no lar, mas uma reunião de estudo. Porque quer coisa melhor do que estudar espiritismo é com pessoas que são novas na doutrina espírita, ou seja, que estão procurando. Eu não tenho a doutrina espírita como religião, tenho como uma filosofia de vida, né? Mas por quê? Porque não está preso ao costume, não está preso a aceitar determinadas coisas que fica mais fácil compreender quando você já é espírita. Mas quando você não é, os seus questionamentos são fabulosos, são maravilhosos. E esses questionamentos que vão trazer o esclarecimento de determinados pontos para outros que já achavam que tinham entendimento, mas ficaram acostumados com o sapo fervido, né? E nós não queremos que nós espíritas sejamos os sapos fervidos. Nossa semana seja de alegria. Essa é outra coisa importante. Ao levantarmos, buscarmos ser um dia alegre, né? Nem fazer propaganda de pasta de dente, mostrando as canjigas para todo mundo, não. Mas que o seu coração esteja bem. Não participe de comentários infelizes. Quando você ouvir, se silencie. Se alguém falar alguma coisa de alguém, convide ela a falar aquilo para aquela pessoa. Se você tiver que falar, fale algo que comporte, que traga enriquecimento, que traga educação. Mas nunca deixar as coisas sempre, nunca diga sobre assuntos que você não domina ou que você não tenha controle em você mesmo sobre ele também, né? Que nossa semana seja muito alegre, seja uma semana de paz e que as dificuldades que vocês encontrarem durante ela, porque vão encontrar, por certo, como disse, lá fora tem o cruzódromo, tá logo ali, ó, na porta aqui do lado. Quando a gente entra aqui, a gente coloca a cruz ali do lado de fora, não entra com ela. Quando sai, ela apanha e sai com ela. Então, quando alguém sai de carro, que buzinar alguém atrás de você com um sinal logo, não olhe no retrovisor. Siga em frente, tá? Uma boa noite para vocês todos, que possam viver mais em paz, né? Boa noite.